Olá, pessoal, bem-vindos ao Chá das 5. A gente ficou devendo o da semana passada, mas por problemas técnicos a gente não conseguiu mandar. Mas a gente não vai fazer uma recuperação de tudo que aconteceu nesses últimos anos de Premier League, né? Porque faz tempo que a gente não faz aqui o programa. A gente vai falar mais um pouco das mudanças na tabela, vamos falar do clássico entre Manchester United e Liverpool, o City e o Leicester chegando agora à primeira e à segunda colocação do campeonato, respectivamente. Enfim, acompanhe a gente e boa tarde para vocês. Bom, com o que você quer começar, Sara? Com o que você quer começar destacando da rodada e da Premier League? A gente pode destacar que, para a galera lembrar que parece que está meio confusa a Premier League, com alguns jogos no meio da semana por causa do coronavírus, né? Que alguns jogos foram cancelados, então aí eles estão tentando manter todo mundo com o mesmo número de jogos, né? Colocando jogos atrasados em dia. Então, até rolou meio que uma rodada durante a semana, que em tese não aconteceu só por causa da Premier League. E aí tivemos nessa rodada o primeiro jogo a primeira rodada do campeonato, vamos dizer assim, do Manchester United, que ficou devendo, que aí o Manchester United fez 1-0 contra o Burnley. Um placar pequeno, mas né, é o que precisa, 3 pontos. Tivemos também Sheffield United e Newcastle, Wolves e Everton e Tottenham e Fulham. Vocês sabem que provavelmente eu vou falar um pouco mais do Tottenham, porque esse 1-1, esse empate contra o Fulham, é totalmente aquilo que a gente estava falando nos outros programas. Parece que a gente estava assistindo o mesmo jogo. Tottenham abriu o placar nos primeiros minutos, 5 minutos, e aí depois levar o empate só no final, e aí não tinha tempo de reação. E tecnicamente a gente perdeu 2 pontos, porque é contra o Fulham, em casa. Né? Tinha que ser algo que o Tottenham devia ter conquistado os 3 pontos. Porque como o Bento abriu o Chá das 5 de hoje, falando sobre os novos líderes, que são Leicester e Manchester City, em segundo lugar, a gente tinha o Manchester City no começo da temporada, na segunda metade da tabela. E agora a gente tem ele como vice-líder. Então dá para mostrar que esse campeonato está muito aberto e que tem que conquistar todos os pontos. E aí o Tottenham, que já foi líder por algumas rodadas até, agora ele não é, ele está tá na primeira parte da tabela ainda, mas não é entre os 4 primeiros. Então, ele é o 5º. Então, acho que é uma coisa que o Tottenham não pode mais perder esse tipo de jogo. Eu acho que é isso, né? O Tottenham vem de resultados não muito bons, né? E de alguns resultados que poderiam ter sido ótimos, mas que deixou escapar. Lembrando daquele jogo contra o Wolverhampton, principalmente, que foi 1-1, né? E que parecia que o Tottenham, enfim, né? Uma vitória de 1-0 para cima do Wolverhampton era um ótimo resultado. A gente está falando de uma distância para o City tem um jogo a mais do que o Tottenham, a gente está falando de uma distância de 5 pontos, né? E assim, só que a diferença entre os dois times é que o City está em ascensão e o Tottenham em decadência, né? A gente está falando de um Manchester City que vem de uma retomada muito impressionante, vencendo de todo mundo, né? Nos últimos 5 jogos o City ganhou. Tottenham, desses últimos 5 jogos, ganhou 2, empatou 2 e perdeu 1. Então dá para mostrar a inconsistência do Tottenham. Até que o Tottenham no final de semana, né, já pela, acho que 19ª rodada, ganhou do Sheffield United por 3-1, fora de casa. Parecia que ia dar aquele jogo de novo, sabe? O Tottenham fazendo um gol bem no comecinho, levando um empate. Mas, diferentemente, dessa vez, o Tottenham conseguiu abrir um 2-0, aí levou o 2-1 e conseguiu fazer o 3-1. Então, foi um jogo importante para o Tottenham ganhar, fazendo 3 gols. Levou um gol, mas a importância de levar os 3 pontos. Eu acho que é isso que fica. E vamos ver na próxima rodada como que o Tottenham vai dar contra o... É contra o Liverpool mesmo? É contra o Liverpool? Tottenham e Liverpool. Bom, vamos ver como o Tottenham vai estar com o Liverpool.
Mas vamos por partes, assim. Eu acho que tem uma coisa, porque enquanto a gente está fazendo nosso programa, o terceiro colocado, o Manchester United, está perdendo para o Fulham, né? Nesse exato momento. E o Fulham foi um time que complicou a vida do próprio Liverpool, complicou a vida do Tottenham e agora vai dificultando a vida do Manchester United também. Então é um time arrumadinho, assim, claro que não dá para perder ponto, mas é um time que tem tirado pontos dos times grandes, né? Uhum. E antes da gente entrar no duelo entre Manchester United e Liverpool, queria falar um pouquinho da retomada também do Arsenal, né? Que, enfim, realmente melhorou, assim, até porque pior do que estava, não dava, né? Realmente o time está muito, muito mal. E o Arsenal vem de, se eu não me engano, são 5 jogos invictos, né? E o que é bastante consistente, assim, é um time que tem muitas dificuldades, assim, isso não mudou ainda totalmente, mas que pelo menos está ganhando jogos, né? E aquela coisa, você melhorar enquanto você está ganhando, é muito melhor do que você melhorar perdendo, né? Porque quanto mais você perde, mais você baixa moral, etc, né? Uhum. É. Mas o Arsenal ganhou os últimos 5 jogos, ganhou 4, fez uma, não, vamos dizer assim, uma goleada em 3 gols, eu acho que já conta como goleada contra o Newcastle. Então é uma ascensão e uma coisa que a gente sempre falava, né, que o Arsenal tinha alguns problemas internos, assim. Um dos problemas internos se acabou, né? Eu acho que a galera ficou sabendo que o Ozil deu adeus finalmente ao Arsenal. Foi finalmente pro Fenerbahçe, que era o, acho que todo mundo estava querendo, né? Ele e os torcedores. Então, uma das novelas do Arsenal acaba, o que para mim é importante, porque você tem que manter o seu time internamente bem, né? Com poucas confusões, com poucos conflitos. E eu acho que foi o melhor para todo mundo, né? Pro Arsenal, tanto para o Arsenal quanto para o Ozil. Assim, né? E o Ozil, ele é um cara que tem uma história especial, assim, né? O cara é campeão do mundo, né? Venceu a Copa do Mundo com a Alemanha. Foi jogador de Real Madrid, foi jogador por muito tempo titular de Real Madrid, né? Jogou também no bom Wolfsburg, né? Da Alemanha. Na época ele foi cotado para ser um dos melhores do mundo dali um tempo, né? E Uhum. ele era um meio-campista muito legal de ver jogar, assim, né? Mas realmente, acho que, enfim, cara, o Alex, por exemplo, né? O Alex, ex-Palmeiras, brasileiro, ele é rei na Turquia, né? E rei mesmo, assim. E às vezes, cara, vale você fazer uma aposta dessa, apesar de ser um mercado alternativo, não, né? Não é um mercado alternativo, mas talvez um futebol um pouco mais recluso, né? Mais provinciano, mais dentro da própria Turquia, mas é um futebol com torcedores muito apaixonados e que, enfim, você pode se envolver lá de qualquer maneira, né? Eu acho também que tem é isso, né? O Arsenal tem alguns problemas, vão continuar a ter, mas pelo menos agora está vencendo. É. E o Pablo Mari, né, ex-Flamengo, deu até uma moral para a torcida flamenguista, disse que ele se apaixonou pelo Flamengo, acho que foi na semana passada, ele falou isso, falou que ele era torcedor do Flamengo agora, e acho que o que foi surpreendente para todo mundo é que agora ele realmente tem jogado mais, né, tem sido titular, voltando de lesão, etc. Então, realmente, o zagueiro espanhol que desembarcou aqui era um baita de um zagueiro e ninguém sabia, né? Agora, os flamenguistas lidando com problemas de Léo Pereira e Gustavo Henrique, sentem muitas saudades do canhoto Pablo Mari. Bom, Ah, o Chelsea perdeu na terça-feira, isso é, dia 19 de 1 de 2021, para o Leicester. O Leicester que agora chegou, né? 38 pontos, jogando muito bem também, tem conseguido resultados importantes. E o Chelsea, aquele momento uh, do começo meio, assim, do meio do primeiro, uhum. parece que deu uma baixada, né? Agora o Chelsea tem tido muita dificuldade. Eu tinha até falado que talvez o Lampard tinha finalmente encontrado o time certo para o Chelsea, tá? Porque tinha uma época que eles estavam jogando bem. No comecinho eles estavam bem estáveis, aí tiveram uma boa sequência, e depois agora, né, com essa sequência mais instável novamente. Mas, assim,
talvez seja alguma coisa do campeonato também, porque todos os times estão tendo essa, entendeu? Começando às vezes mal e agora eu tô indo bem. Começando melhor e agora indo mal, sabe? É um campeonato bem inconstante. Mas perder para o Leicester não é de acabar o mundo, afinal os caras, né, estão na segunda posição. Nossa, o City é líder. Caramba. Sim. Eu tava pensando que o City era o segundo, mas não, o Leicester é o segundo. Então, mas perder para o Leicester não é tipo algo de se acabar o mundo. O time tá jogando bem, como você bem disse. E agora é ganhar os próximos jogos, tentar fazer uma sequência boa novamente. E acho que assim, para a gente conseguir dar uma passada pelo clássico, né? Jogaram Manchester United e Liverpool no domingo, no dia da vacina, no dia da primeira vacina aqui no Brasil, inclusive. Foi engraçado porque eu fico vendo o Twitter para a bola, só que tava misturado ali, tava rolando uma parte Premier League e uma parte vacina, assim. Uhum. Enfim, foi um jogo muito truncado, né? No sentido assim, os dois times, eles não é que eles são parecidos, né? Mas o Solskjaer, ele já falou isso, que ele quer que o time dele se pareça mais com o Liverpool, né? E então, tanto no sentido da velocidade do contra-ataque, tanto na pressão feita sobre os zagueiros adversários, né? Sobre o time adversário. E acho que foi um jogo que não foi um jogo ruim, apesar do 0-0, mas foi um jogo que teve muito essa variação, né? Uma hora era o Liverpool pressionando, outra era o United pressionando, e nos contra-ataques o United chegou mais do que o Liverpool. Né? Eu acho que eu não gostei tanto do primeiro tempo, achei o primeiro tempo meio que eu acho que foi mais estudo mesmo, né? Essas coisas de clássico que rolam na maioria das vezes. A gente pode ver a posse de bola, né? 66% para o Liverpool, logo 34% para o Manchester United, que não quis ficar com a bola assim por muito tempo. Mas a gente também vê chutes ao gol, o Liverpool teve quase o dobro, um pouco mais que o dobro do United. Mas assim, quais foram usar o gol? Foram 3 dos 17 do Liverpool. Então aí faltou um pouco de pontaria. Mas também, acho que a defesa do United foi bem. Algumas vezes faltou, acho que... Estavam falando do Alexander Arnold, né? Que ainda não voltou a jogar bem. É que, assim, a temporada dele, a anterior, foi totalmente insana. Então, repetir números tão bons quanto aqueles praticamente já é difícil. Mas os números deles não são bons, entendeu? Não são números, assim, nem para qualquer um típico lateral, sabe? Poucas assistências para quem estava acostumado. Mas eu acho que foi um jogo equilibrado mesmo, assim, como você disse. O United ajustou mais nos contra-ataques. Acho que talvez demorou... Não sei se demorou para o Cavani entrar, mas... Sário Cavani, mas é um romance, né? Porque eu acho que ele pode trazer diferença, entendeu? Acho que num clássico como aquele, como estava meio truncado, estava mais o Liverpool mais com a bola, dava para perceber que quando o Rashford pegava a bola, ele não olhava para o lado se o Martial estava lá, entendeu? O Rashford estava. Acho que talvez se fosse Cavani, o Rashford iria para o lado. Mas independentemente disso, acho que demorou um pouco para o Cavani entrar, mas também não fez grandes diferenças assim. Tem uma coisa, Sara, que eu acho assim que foi, porque o que aconteceu, o Marcial, apesar dele não ser uma opção ofensiva muito confiável, né, digamos assim, outro dia, eu não sei que jogo que foi, acho que foi 2-0 para o City da Copa da Inglaterra, ou da Carabao, né, da Copa da Inglaterra, que assim, tava 2-0 para o Manchester City, tava 1-0 ainda para o Manchester City, era 70 minutos, né, do segundo tempo, evidentemente. E aí o Marcial estava dando toquinho, olhando para um lado, tocando para o outro. Isso eu não me conformo, assim, cara. Eu falo, bicho, olha onde você tá, bicho. E assim, não faz gol, não acerta os chutes, tal, etc. Mas o que ele estava fazendo de bom no Clássico? Ele estava dando espaço para o Rashford não ter a responsabilidade de marcar. Então, a gente pôde ver um Marcial um pouco mais comprometido, sem a bola, né? Porque com a bola o Marcial realmente é um sujeito um pouco assim, meio não sabe onde está, assim, né?
erra muito, dá muito toquinho, dá driblezinho e tal. E o time precisa vencer, né? Então, acho que tem essa questão. Do lado do Liverpool, a gente está falando do Liverpool sem Van Dijk, né? Então, assim, o Thiago Alcântara já agora está começando a ter continuidade, melhorou um pouco o time já. Mas o Henderson na zaga, porque o time está sem zagueiro, perde, né? Você perde muito a participação do Henderson ofensiva. O resto dos meias estão todos machucados. O Liverpool jogou com o Shaqiri. E é isso, né? O Robertson e o Arnold não têm conseguido produzir, porque o Robertson ele não é tão criticado, mas você não vê tantas boas jogadas dele, né? Eu acho que, enfim, o Klopp ele provavelmente vai começar a apelar para o querido jogador dele, que é o Milner, porque acho que o Milner nesse time vai poder ajudar um pouquinho mais, assim, sabe? Também acho. Acho que é isso que a gente tem que falar do clássico. Vamos ver o que mais de jogos nós temos para falar. Acho que a gente já pode falar da próxima rodada, que ainda está um pouco confusa a Premier League, né? Com alguns com jogos a mais, jogos a menos, mas está ficando mais certinho, vai dar para ter uma ideia melhor. Então, vamos ter na 20ª rodada, estamos na 20ª rodada já passamos mais da metade do campeonato. Então, mais da metade do campeonato. Então, a 20ª rodada começa com Newcastle e Leeds. Acho que um dos jogos mais importantes é provavelmente o Tottenham e Liverpool e o Everton e Leicester. Eu acho que vai ser um jogo interessante também de assistir. O Everton vem jogando bem, já até chegou a ser líder no começo, tá entre os primeiros na tabela, tá em 6º lugar. Então vai ser um jogo... Todos os jogos com a galera da parte de cima é quase confronto direto, porque a diferença é mínima nos pontos. Então são jogos bem interessantes de assistir. Chelsea e Wolves, acho que também vai ser legal. Southampton e Arsenal também vai ser. Mas com certeza, né, fica o Tottenham e Liverpool por o que foi o jogo, né? O primeiro jogo que foi na casa do Liverpool, agora é na casa do Tottenham, em Londres. E vamos ver como que o time vai se comportar dessa vez, no caso do Tottenham, né? Eu digo. Porque a gente viu, acho que muita gente viu, né, o jogo, né? Foi bem nos minutos finais, foi desconcentração e, tipo, fazer o gol e parar de atacar. Vamos ver. Eu acho que agora a gente está falando de um momento diferente, né? O Tottenham está em baixa em relação àquele momento, e acho que aquela partida foi a última partida boa do Liverpool. Depois daquela partida até aqui, você teve aquele 7-2 contra o Crystal Palace, 7-0 contra o Crystal Palace, 7-2 foi o Liverpool que tomou do Aston Villa lá no começo, né? 7-0 contra o Crystal Palace, que foi um resultado ótimo. O Palace tem seus méritos, é um time que não é assim qualquer coisa, mas acho que o 7-0 foi um pouco também exagerado no sentido de, em algum momento, não encontrar mais um adversário, entendeu? Em algum momento, a coisa ficar muito fácil, muito simples para o time do Liverpool. Uhum. O City, que é o líder, ele joga contra o West Bromwich e a tendência são a galera de Manchester, os Blues, ganharem, né? A tendência. E ressaltar aqui que o City, né, a gente está falando da rodada 20, o City tem, por hora, 2 jogos a menos, né? O City tem 18 jogos. Grande ascensão, mano. 38 pontos. E, assim, eu acho que tem uma coisa que o Guardiola entendeu, né? Porque ele não está tendo tempo para treinar, então ele está se precavendo mais, né? Está colocando mais zagueiro, está colocando mais volante. Enfim, acreditando um pouco menos nessa coisa, não no guardiolismo, não no tic-tac, mas acreditando um pouco que essa temporada ela é atípica e ele vai ter que ser diferente para conseguir passar por ela, né? Então, eu acho que tem... Porque eu, desde o começo do campeonato, eu tenho visto o Manchester City muito fácil de interpretar pelos adversários, né? Um City incapaz de se impor, um City com uma criação um pouco abaixo. Mas agora a gente está falando de 5 vitórias seguidas, um time totalmente disposto, né? Voltou a jogar bola, então, enfim, a tendência
continuar assim, né? Uhum. Acho que é isso sobre a nossa querida Premier League. Pois é, pessoal. Uma boa semana para vocês. Nós nos vemos na quinta que vem. Tá bom? Beijo! United